Bem-vindos a um enigma entrelaçado nos anais da antiguidade, onde visões misteriosas e impérios grandiosos se entrelaçam na trama de um sonho extraordinário. No palco da história, o rei Nabucodonosor, monarca soberano da Babilônia, é protagonista de um enigma que transcende o tempo. Seu sonho, como uma tapeçaria tecida pelos fios divinos da previsão, desvenda uma saga épica de impérios que erguem-se e caem, delineando o curso da humanidade. De cabeças de ouro a pés de ferro e barro, cada detalhe deste sonho profético traz consigo não apenas a grandiosidade dos impérios terrenos, mas também a soberana mão do Deus que orquestra a sinfonia da história. Naveguemos assim por este mar de mistérios, descobrindo as lições entrelaçadas na trama do sonho de Nabucodonosor, onde cada imagem é um eco dos desígnios divinos que moldam o destino da humanidade. No segundo ano do reinado de Nabucodonosor, algo extraordinário aconteceu. Ele foi visitado por sonhos tão vívidos que sua mente ficou em um turbilhão, impedindo-o de encontrar tranquilidade no sono. As imagens em sua cabeça eram tão intrigantes que o rei se via envolto em pensamentos, incapaz de escapar da fascinação que esses sonhos misteriosos lhe proporcionaram. No palácio majestoso de Nabucodonosor, uma aura de inquietação pairava no ar. O rei, perturbado por sonhos enigmáticos, sentiu a necessidade de desvendar os segredos que se desdobravam em sua mente. Determinado a decifrar o significado oculto por trás das imagens que o atormentavam, convocou os mais renomados magos, encantadores, feiticeiros e astrólogos de seu vasto reino. À medida que os sábios se apresentaram diante do monarca, a sala do trono ficou impregnada de um silêncio carregado de expectativas. Os olhares curiosos dos presentes buscavam respostas nos semblantes dos conhecedores do oculto, enquanto a imaginação de todos corria solta, tentando antecipar o desenrolar dos eventos. Então, o rei lhes disse: "Tive um sonho que me perturba e quero saber o que significa." Em seguida, os astrólogos responderam em aramaico ao rei: "Ó rei, vive para sempre. Conta o sonho para os teus servos e nós o interpretaremos." O rei respondeu para os astrólogos: "Esta é a minha decisão. Se vocês não me disserem qual foi o meu sonho e não o interpretarem, farei que vocês sejam cortados em pedaços e que as suas casas se tornem montes de entulho. Mas, se me revelarem o sonho e o interpretarem, eu lhes darei presentes e recompensas e grandes honrarias. Por isso, revelem-me o sonho e a sua interpretação." Mas eles tornaram a dizer: "Conte o rei o sonho a seus servos e nós o interpretaremos." Então o rei respondeu: "Já descobri que vocês estão tentando ganhar tempo, pois sabem da minha decisão. Se não me contarem o sonho, todos vocês receberão a mesma sentença, pois vocês combinaram enganar-me com mentiras, esperando que a situação mudasse. Contem-me o sonho, e saberei que vocês são capazes de interpretá-lo para mim." Os astrólogos responderam ao rei: "Não há homem na terra que possa fazer o que o rei está pedindo. Nenhum rei, por maior e mais poderoso que tenha sido, chegou a pedir uma coisa dessas a nenhum mago, encantador ou astrólogo. O que o rei está pedindo é difícil demais. Ninguém pode revelar isso ao rei, senão os deuses, e eles não vivem entre os mortais." Daniel capítulo 2, versículo 3 a 11, Nova Versão Internacional. A revelação dos sábios não foi suficiente para acalmar a tempestade que rugia no coração do rei. Tomado por uma fúria avassaladora e irritação incontrolável, ele proferiu uma ordem implacável: a execução de todos os sábios da grandiosa Babilônia. O decreto impiedoso ecoou pelo reino, sentenciando à morte os sábios da Babilônia. Determinados a cumprir a ordem, os executores lançaram-se numa busca implacável por Daniel e seus amigos, selando assim o destino deles com a ameaça iminente da morte.
A sombra da sentença pairava sobre esses jovens, enquanto a perseguição impiedosa desencadeava uma corrida contra o tempo e a esperança. Daniel, em busca de respostas diante do severo decreto do rei, indagou ao oficial real com uma inquisição carregada de curiosidade e perplexidade. Arioque, por sua vez, compartilhou com Daniel os motivos que levaram à emissão do decreto, revelando os eventos que desencadearam a ordem draconiana do monarca. Diante da iminência da execução que pairava sobre Daniel e seus leais amigos Hananias, Misael e Azarias, a atmosfera em sua morada tornou-se densa com a seriedade do desafio que enfrentavam. Compartilhando o peso do dilema que os unia, Daniel não hesitou em convocar seus companheiros para uma ação conjunta. Em um gesto de profunda humildade e fé, ele os instigou a se unirem em preces fervorosas ao Deus dos céus, buscando sua misericórdia para desvendar o enigma que ameaçava suas vidas e as dos demais sábios da Babilônia. A cena se desenrolou naquele recinto, onde a comunhão entre amigos transcendeu as palavras. Juntos, Hananias, Misael, Azarias e Daniel buscaram o divino, depositando a esperança de um desfecho positivo nas mãos da intervenção celestial. Numa noite envolta em mistério, a revelação desceu sobre Daniel em uma visão iluminada. Diante do entendimento que se desdobrava, uma onda de gratidão e adoração tomou conta dele. Em meio à escuridão, a luz da visão reveladora inspirou Daniel a louvar o Deus dos céus, reconhecendo a divina sabedoria que havia dissipado a sombra que envolvia o enigma. Louvado seja o nome de Deus para todo o sempre. A sabedoria e o poder a ele pertencem. Ele muda as épocas e as estações, destrona reis e os estabelece. Dá sabedoria aos sábios e conhecimento aos que sabem discernir. Revela coisas profundas e ocultas, conhece o que jaz nas trevas, e a luz habita com ele. Eu te agradeço e te louvo, ó Deus dos meus antepassados. Tu me deste sabedoria e poder, e me revelaste o que te pedimos. Revelaste-nos o sonho do rei. Daniel capítulo 2, versículos 20 a 23, Nova Versão Internacional. Então Daniel foi falar com Arioque, a quem o rei tinha nomeado para executar os sábios da Babilônia, e lhe disse: Não execute os sábios, leve-me ao rei, e eu interpretarei para ele o sonho que teve. Imediatamente, Arioque levou Daniel ao rei e disse: Encontrei um homem entre os exilados de Judá que pode dizer ao rei o significado do sonho. O rei perguntou a Daniel, também chamado Beltesazar: Você é capaz de contar-me o que vi no meu sonho e interpretá-lo? Daniel respondeu: Nenhum sábio, encantador, mago ou adivinho é capaz de revelar ao rei o mistério sobre o qual ele perguntou, mas existe um Deus nos céus que revela os mistérios. Ele mostrou ao rei Nabucodonosor o que acontecerá nos últimos dias. O sonho e as visões que passaram por tua mente quando estavas deitado foram os seguintes. Quando estavas deitado, ó rei, tua mente se voltou para as coisas futuras, e aquele que revela os mistérios te mostrou o que vai acontecer. Quanto a mim, esse mistério não me foi revelado porque eu tenha mais sabedoria do que os outros homens, mas para que tu, ó rei, saibas a interpretação e entendas o que passou pela tua mente. Tu olhaste, ó rei, e diante de ti estava uma grande estátua, uma estátua enorme e impressionante, e sua aparência era terrível. A cabeça da estátua era feita de ouro puro, o peito e o braço eram de prata, o ventre e os quadris eram de bronze, as pernas eram de ferro, e os pés eram em parte de ferro e em parte de barro. Enquanto estavas observando, uma pedra soltou-se, sem auxílio de mãos, atingiu a estátua nos pés de ferro e de barro e os esmigalhou. Então o ferro, o barro, o bronze, a prata e o ouro foram despedaçados, viraram pó, como o pó da debulha do trigo na eira durante o verão. O vento os levou sem deixar vestígio, mas a pedra que atingiu a estátua tornou-se uma montanha e encheu a terra toda. Foi esse o sonho, e nós o interpretaremos para o rei.
Daniel capítulo 2, versículos 24 a 36. Imagine-se voltando para os dias esplendorosos da Babilônia, um império cuja grandiosidade ecoava através das eras. Sob a égide de Nabucodonosor II, que governou de 605 a 562 a.C., a Babilônia alcançou um apogeu de esplendor e prosperidade que reverbera na história. Nabucodonosor II, com sua visão audaciosa, transformou a Babilônia em uma metrópole deslumbrante, com imponentes estruturas como os jardins suspensos e a grandiosa Porta de Ishtar. A cidade, adornada com obras arquitetônicas magníficas, era um testemunho da riqueza e opulência que fluíam através das veias do império. As muralhas impenetráveis e os avanços na astronomia e matemática destacavam a grandiosidade intelectual e militar dos babilônios. O ouro que coroava a estátua não era apenas um símbolo de riqueza material, mas também uma representação da sofisticação cultural que florescia na Babilônia. Seus templos, como o famoso Templo de Marduk, eram verdadeiras maravilhas arquitetônicas e centros de devoção fervorosa. Assim, a cabeça de ouro da estátua não apenas representava um império poderoso, mas simbolizava a era dourada da Babilônia, onde arte, ciência e poder se entrelaçavam, deixando um legado que ressoa ainda nos anais da história. Viaje agora para o cenário imponente do Império Medo-Persa, cujo retrato se revela nas partes de prata da estátua. Este segundo capítulo da história é marcado pela fusão harmoniosa dos impérios Medo e Persa, formando uma aliança que se tornou um pilar na sucessão de poder. A ascensão do Império Medo-Persa após a queda da Babilônia em 539 a.C. foi liderada por Ciro, o Grande, um estrategista brilhante e visionário. Este império abraçou a diversidade cultural e religiosa, unindo povos sob uma administração persa eficiente. Sob o reinado de Ciro, a tolerância religiosa e a sabedoria política floresceram, destacando a força desta fusão única. Dário, o Grande, sucessor de Ciro, consolidou ainda mais o império, expandindo suas fronteiras até alcançar uma extensão vasta, que se estendia da Grécia à Índia. A Pérsia, como era conhecida, tornou-se um centro de poder e influência, com um governo bem organizado e uma administração regional, que facilitava a coexistência de diversas culturas. O império alcançou seu auge entre 550 e 330 a.C., durante a época de Dário e seu filho Xerxes, conhecido por suas campanhas militares e a construção monumental, incluindo a famosa capital persa Persépolis. Assim, o peito e os braços de prata na estátua simbolizam não apenas um império de força militar, mas uma fusão notável de civilizações e uma era de prosperidade cultural que deixou uma marca duradoura na trajetória da humanidade. Imaginemos agora o fulgor e a grandiosidade do Terceiro Império que se revela nas coxas de bronze da imponente estátua. Este capítulo narrativo leva-nos a um período extraordinário, marcado pelo impulso impetuoso do Império Grego, personificado pelo lendário Alexandre o Grande. O reino de Alexandre, que floresceu entre 330 e 323, testemunhou a ascensão de um jovem líder audacioso, cuja ambição não conhecia limites. Alexandre, educado pelo filósofo Aristóteles, revelou-se não apenas um estrategista brilhante, mas também um visionário que almejava a conquista do mundo conhecido da época. A campanha militar de Alexandre foi uma saga épica, resultando na conquista de vastas terras que se estendiam da Grécia ao Egito, Pérsia e até mesmo alcançando as margens do subcontinente indiano. Seu exército, conhecido como a Falange,
tornou-se uma força imparável, e sua tática usada nas batalhas, como na célebre Batalha de Gaugamela contra Dário III, é reverenciada na história militar. O legado de Alexandre vai além das fronteiras geográficas, pois seu império representou uma fusão cultural extraordinária, conhecida como a Era Helenística. As cidades fundadas por Alexandre, como Alexandria no Egito, tornaram-se centros de aprendizado, com bibliotecas e instituições que promoviam a difusão de conhecimento. A terceira parte da estátua, representado pelas coxas de bronze, é, portanto, um tributo à efemeridade da juventude de Alexandre e à expansão espetacular do Império Grego, cujas ramificações culturais e históricas continuam a ressoar nos anais da humanidade. Transportemo-nos agora para o esplendor das pernas de ferro da imensa estátua, onde o cenário épico do Império Romano se desenrola com uma magnitude sem igual. Este quarto capítulo da história é marcado pela força e pela resiliência do colosso romano, cujo domínio se estendeu por séculos. O Império Romano emergiu como sucessor do Império Grego, atingindo seu apogeu por volta de 27 a.C. até o início do declínio em 476 d.C. Sob os auspícios de líderes visionários como Júlio César e Augusto, Roma floresceu como um farol de civilização e poder militar. A expansão do Império é digna de uma epopeia, com conquistas que abrangem desde as Ilhas Britânicas até o norte da África, do Mediterrâneo ao Oriente Médio. A engenhosidade romana em governança, arquitetura e engenharia é evidente em obras-primas como o Coliseu, o Panteão e a vasta rede de estradas que conectava o vasto território. O governo romano foi uma síntese complexa de república e império, com contribuições legais duradouras e sistemas de governo que inspiraram governantes ao longo dos séculos. Contudo, à medida que o tempo avançava, o Império enfrentou desafios internos e externos, incluindo pressões bárbaras e crises políticas. O ano de 476, marcando a queda de Roma diante dos invasores bárbaros, é muitas vezes considerado o fim simbólico do Império Romano do Ocidente. Mesmo em seu declínio, o legado romano perdura, influenciando a cultura, o direito e a estruturação política em diversas sociedades ao longo da história. As pernas de ferro, neste contexto, representam não apenas a força militar romana, mas a solidez duradoura da influência romana que moldou o mundo antigo. Adentremos agora no intrigante capítulo dos pés de ferro e barro, onde a estátua revela a divisão latente do Império Romano, um evento crucial que moldaria o curso da história. Esta quinta etapa nos transporta para o ano 285, um ponto de virada que definiu o destino de duas entidades distintas: o Império Romano do Ocidente e o Império Romano do Oriente, conhecido como o Império Bizantino. A divisão do Império Romano foi resultado de uma série de desafios, incluindo pressões militares, crises econômicas e instabilidade política. Diocleciano, um líder astuto, percebendo a vastidão do império e a necessidade de uma administração mais eficiente, empreendeu uma reforma radical. Em 285, ele dividiu o império em duas partes, estabelecendo a tetrarquia, um sistema de governo composto por 4 líderes. Enquanto o Império Romano do Ocidente enfrentava uma série de desafios, incluindo invasões bárbaras e declínio econômico, o Império Romano do Oriente prosperou como o Império Bizantino. Constantinopla, a capital oriental, tornou-se um bastião de cultura, comércio e poder militar. O Império Bizantino preservou elementos da cultura romana clássica e do cristianismo, desempenhando um papel crucial na preservação do conhecimento antigo. O período associado dos pés de ferro e barro
também sinalizou o surgimento de diversos reinos e impérios menores na Europa, marcando o início da Idade Média. Os reinos germânicos, a ascensão do Império Carolíngio e a formação de reinos como o dos visigodos e ostrogodos são eventos que contribuíram para a diversidade política e cultural que caracteriza a Europa moderna. Dessa forma, os pés de ferro e barro transcendem seu significado histórico imediato, representando não apenas uma divisão geográfica, mas também o germe de futuros desenvolvimentos que moldaram a paisagem política e cultural da Europa até os dias de hoje. A parte crucial da visão é a pedra cortada sem auxílio de mãos, que atinge os pés da estátua. Essa pedra, carregada de significado divino, simbolizou a intervenção celestial na forma do reino de Deus. Sua colisão com os pés da estátua marcou o início de uma era transformadora. Nas lentes proféticas de Daniel, essa pedra representa a promessa da vinda de Jesus Cristo. A interpretação cristã vê nesse evento a segunda vinda de Cristo, aguardada com esperança pelos crentes, quando ele estabelecerá seu reino eterno. Esse episódio visionário de Daniel ecoa com uma mensagem de esperança e confiança no plano divino. A pedra, símbolo da intervenção celestial, traz consigo a promessa de um reino duradouro e justo, inaugurado pela segunda vinda de Jesus. Assim, a visão não é apenas um capítulo do passado, mas uma janela para o futuro, inspirando a fé na promessa de um reinado eterno de paz e justiça, sob o governo de Cristo. No tecido complexo do sonho de Nabucodonosor, encontramos uma tapeçaria rica em lições e reflexões, onde a trajetória dos impérios entrelaça-se sob o olhar soberano do Deus da história. Cada era, cada império, é como um fio meticulosamente entrelaçado, revelando a maestria divina na tessitura do tempo. Ao contemplarmos a cabeça de ouro da Babilônia, aprendemos que a grandiosidade humana é efêmera, mas a grandiosidade de Deus é eterna. Na fusão de Medo Persa, nas conquistas ardentes de Alexandre, nas pernas de ferro do poder romano e na divisão dos pés de ferro e barro, discernimos a soberania divina sobre os destinos das nações. A moral que emerge é uma chamada à humildade diante da grandiosidade de Deus. Nas épocas de apogeu e declínio, nas complexidades da história humana, ele permanece como o dono da história. É uma lembrança de que, mesmo quando os impérios se erguem e caem, a autoridade de Deus perdura. A história é um reflexo de sua sabedoria, seu plano soberano se desdobrando além do alcance da compreensão humana. Ao exaltar o Deus dos céus, reconhecemos que, em meio às incertezas e mudanças do mundo, há um firme fundamento que não vacila. Ele não apenas observa o desenrolar dos eventos, mas guia cada passo, cumprindo seus propósitos divinos. A história, então, torna-se um testemunho eloquente da fidelidade de Deus, que mesmo em meio às reviravoltas, tece um padrão de redenção e restauração. Além disso, essa jornada nos leva a uma esperança ainda mais gloriosa. A promessa da chegada do reino de Deus, mencionada em várias passagens bíblicas, transcende todas as histórias de impérios terrenos. Na volta de Jesus, haverá um reino eterno, onde a justiça prevalecerá, as lágrimas serão enxugadas e a verdadeira paz reinará. Portanto, diante dos desafios do presente e da incerteza do futuro, encontramos conforto na verdade de que Deus é o Senhor da história. Em sua soberania, podemos confiar e encontrar esperança. Que a lição extraída dessa história nos inspire a louvar o Deus que detém o controle de tudo, desde os impérios que surgem e caem até a promessa de um reino eterno, onde sua glória resplandecerá para sempre.